Boa noite a todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa casa, nessa primeira semana de dezembro, onde nós já vamos começar as nossas comemorações para o nosso final de ano, Então, vai aqui os nossos recados. Então, a primeira coisa, Pessoal que está trazendo a sacolinha, não esqueçam de embalar a sacolinha das crianças, tá bem? Dia 9, sábado próximo, nós vamos ter aqui um teatro feito pelas nossas crianças, As crianças que nós atendemos aqui às quintas-feiras, e nós gostaríamos da presença de todos. Vai ser muito legal. A Marcela e o Felipe estão, mais a Patrícia, o Alexandre, estão todos empenhados para isso, Então eu gostaria que todos que puderem, por favor, vamos prestigiar, porque é muito importante que essas crianças sejam reconhecidas, Muito bem. Celulares, desligar ou colocar no vibra para não atrapalhar a palestra, E hoje, nós, como eu disse, nós estamos começando as nossas comemorações de final de ano, e nós tivemos o prazer de receber o seu Miguel Sardano, que já é uma pessoa bem conhecida no nosso meio, E uma pessoa, enfim, de coração, é uma pessoa que a gente ama muito, Bom, antes de trazer o seu Miguel para fazer a nossa palestra, eu vou ler a psicografia da noite, que diz o seguinte: torcida gigantesca. Embora a presença de Jesus seja constante em nossas vidas, muitas vezes não a percebemos. Procuramos em templos, em igrejas, em lugares o mais inusitados que possamos pensar. Ele se encontra tão perto de nós, mas com nossos pensamentos tão ocupados por tantas preocupações, não percebemos sua presença em nosso lado. Muitos estão se sentindo tão vazios, tão abandonados de si mesmo, que não percebem a presença de amigos espirituais ao lado. Vivem uma vida sem sentido, e assim estamos perdendo pessoas para o suicídio, para as drogas, para uma vida cheia de desenganos. Quem dera soubessem da utilidade de suas vidas, de seu valor, de seu propósito nessa encarnação. Não desperdiçariam a oportunidade de crescimento, de conhecimento. Pois muitas das vezes que estão dentro de uma casa onde se propaga a palavra de Deus, somente seus corpos físicos estão presentes. A mente, o pensamento estão distantes, perdidos. E assim não conseguem perceber a ajuda tão presente que saem e continuam perdidos sem rumo. Sem acreditar neste amor que se propaga e é direcionado ao eu, fortalecendo as vidas de todos. Jesus, esse Espírito amado com sua missão de amparar, exemplo de amor, espera que todos nós o conheçamos e o coloquemos em nossas vidas no dia a dia. O mundo precisa mudar. As pessoas precisam mudar seu padrão vibratório. O amor, a empatia, o conhecimento se faz necessário para, juntos com o plano espiritual e o plano físico, fazermos a diferença. Vidas precisam ser interrompidas. É urgente que divulguem o ensinamento de Cristo fora dos centros religiosos.
Desculpa, eu vou voltar aqui. Vidas precisam parar de serem interrompidas. É urgente que divulguemos os ensinamentos de Cristo fora dos centros religiosos. Mas somente será de verdade as palavras que forem através dos exemplos, mudanças de atitude. Orem dentro dos seus lares. Orem dentro dos locais de trabalho. Levem a luz do Cristo por onde passarem. Creiam, estamos aqui numa torcida gigantesca para que o amor, a luz, seja logo sentida em cada um, em cada coração, e o vazio não exista mais. Não encontre morada dentro de irmãos enternecidos. Fiquem com esta energia em suas vidas. Essa mensagem foi recebida na nossa casa no dia 11 de novembro desse corrente ano. Bom, vamos então à nossa prece, né? E já vamos aproveitar e envolver o nosso querido amigo e irmão, o seu Miguel, para a nossa palestra de hoje. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos diante de Ti, diante desses vossos prepostos, esses nossos amigos do plano espiritual. Queremos, Senhor Jesus, agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos e envolvidos em Seu nome. Que as Tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam envolver a cada um aqui presente, envolvendo o Seu Miguel com as suas palavras e envolvendo a todos aqueles irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que Teu amor, Teu carinho possa se fazer presente durante toda esta tarefa. Com a graça de Deus, que assim seja. Se sentir qualquer coisa, eu estou aqui, tá? Prezadas irmãs, irmãos, boa noite a todos. Já faz muito tempo que eu estive aqui e achei tão bonita a mudança aqui, o auditório, ficou muito bom, né? Então nós vamos fazer uma pequena palestra, um comentário a respeito do Natal, que nós comemoramos de uma forma não muito material, né? Mas espiritualmente, porque esse é o objetivo, esta é a finalidade da doutrina espírita, de acordo com os nossos conhecimentos, nossos estudos, que o Natal deve ser uma reverência ao Mestre Jesus, a sua vinda à Terra, porque a gente pode imaginar o esforço, a dificuldade de um espírito que já está desligado da matéria há muitos anos, séculos, está revestido só de uma energia que ainda nós não conseguimos entender, que é uma coisa que escapa ao nosso entendimento. De tal forma que a materialização de Jesus para tomar um corpo físico é alguma coisa que nós precisamos refletir. Não é uma coisa simples como a reencarnação de uma pessoa qualquer. Um de nós que vai reencarnar, estamos muito mais sintonizados com a matéria, com o mundo físico.
ao passo que um espírito que já está totalmente desligado da matéria, que é uma energia pura, não tem corpo, como nós podemos imaginar. Sabemos que o espírito tem o perispírito, que é um corpo intermediário entre a matéria e o espírito. Quando deixamos o corpo físico, que ocorre a morte, desencarnação, evidentemente nós estamos dentro de uma realidade diferente. Ali não tem a lei da gravidade. Daí o espírito, quando deixa o corpo, ele já flutua, já fica acima do solo, porque desconhece que o mundo espiritual não tem a lei da gravidade, de tal forma que eles podem se deslocar com velocidade. Daí aquilo que chamamos de volitação, que é volição, seria, vamos dizer assim, o processo de voar, de se deslocar com velocidade do pensamento, uma coisa muito rápida mesmo. Daí o espírito, quando recebe uma mensagem, em segundos, não chega a minutos, ele pode estar no local onde está sendo invocado, onde está precisando comparecer. De tal forma que a visão que sempre se deu, através da arte principalmente, das pinturas, os anjos, os santos, com aquela auréola, né, que lembra a vibração, que lembra a irradiação do pensamento do espírito. Porque todas essas criaturas que já alcançaram um certo grau de evolução, eles começam já a emitir uma energia superior através do olhar, através dessa aura, que é brilhante, e conforme a evolução do espírito, mais intensa é a sua luz. Porque nós somos assim uma espécie de dínamos, nós produzimos essa energia. E quanto mais elevado o espírito, mais intensa é a luz, a energia que exterioriza. Mas ele pode, se quiser, não apresentar essa luz. A gente vê na literatura espírita os espíritos que às vezes descem a umas regiões mais atrasadas, inferiores, no umbral, como nós chamamos, eles recolhem, é como se fosse apagar o farol, vamos dizer, usar uma linguagem bem direta, né? Ele diminui aquela vibração, abaixa aquela vibração, porque para não ferir e não humilhar também aqueles espíritos que estão na obscuridade ainda, que não têm essa capacidade. É um gesto de humildade, né, da parte desses espíritos, para não ferir a situação. É como se alguém exibisse força, saúde, num hospital onde estão as pessoas morrendo, estão fraquinhas, estão deitadas, né? A gente chega lá exibindo força, fala, nossa, aí vai humilhar todos os coitados que estão, né, necessitados, estão passando mal naquela situação. O Natal, o nascimento de Jesus Cristo, ele tem uma história que é contada de uma forma que provavelmente não seja a verdade total. Inclusive a data, a história localiza que é em abril, mas foi adotado dezembro por causa de um evento grande que havia naquela época, que se comemorava com festas, né? Mas por conveniência, se ajustou o calendário do mês de abril para fazer um único evento.
Isso foi, naturalmente, passando por um processo de transformação na história e ficou assim uma espécie de... ficou vago, ficou indeterminado exatamente o dia, a hora que ele nasceu. Mas isso, para nós, não é assim tão relevante. O importante é que ele veio. Ele veio para uma missão, a maior missão que já a Terra recebeu, não é? Que era o processo da nossa visão espiritual, ensinamentos, conhecimentos. Isso é uma visão espírita, porque na visão de outros irmãos também cristãos, mas tem uma interpretação diferente. Aí entra uma série de, não vou dizer superstições, mas de variedades de detalhes que não correspondem exatamente ao fato ocorrido. A questão do nascimento, da manjedoura, etc., né? Porque era um período do recenseamento que os romanos estabeleciam, né? Aquele censo para saber as pessoas, quantas são, né? Aquela estatística. De tal forma que Jesus e Maria caminhavam na direção de Jerusalém, mas ela teve o problema do parto. Também é outra coisa nebulosa, porque existem correntes que dizem que, não é? Existem 2 ou 3 versões a respeito do corpo fluídico de Jesus. Isso criou também até uma certa divisão no movimento espírita, porque uma ala conservadora dizia que Jesus não tinha um corpo como o nosso, de carne e osso, como nós temos, mas que era um corpo fluídico, porque era muito difícil para ele reencarnar num corpo físico devido à pureza, à finura, à leveza do seu perispírito improvisado, porque ele já não tinha mais perispírito. Porque o perispírito, ele vai fundir ao espírito da escalada evolutiva, porque ele é um veículo intermediário, mas ele não fica permanentemente com o espírito. Chega num grau de evolução, o espírito é só espírito, não tem perispírito. Se ele tiver que reencarnar, ele tem que moldar mentalmente um novo perispírito para poder encaixar num corpo físico. Então, um pouquinho complicado essa parte que é científica, mas é importante a gente saber que Jesus, para nós espíritas, a grande maioria, pelo menos, entende que Jesus teve uma encarnação normal, um corpo como o nosso. Passou por tudo aquilo que a história conta. Porque se ele não tivesse um corpo físico, naturalmente ele não sentiria dor, não sentiria nada, não sentiria fome, nem cansaço, nada, absolutamente nada. Que era uma situação do espírito, um estado do espírito, que não tem as necessidades que nós temos. Os espíritos têm as suas necessidades num período de desligamento da matéria. Quando desencarnamos, nós ainda estamos sentindo, pensando, a nossa emoção está muito ligada ainda às lembranças da Terra. E com isso, as moléculas, aquilo que compõe o corpo físico, ainda está mais ou menos materializado, embora invisível, mas ainda não é o espírito. Esse corpo aglutina a matéria, de tal forma que espírito sente dor, sente fome, sente sede, enquanto ele não está
equilibrado, enquanto ele não está harmonizado com o ambiente em que ele está. É um estado de necessidade. Nós vemos isso nas nossas reuniões de desobsessão, nas mediúnicas. Muitas vezes o espírito falando de sofrimento, de dor, de cansaço, de sede, né? Uma vez até houve um espírito que pediu cachaça, falou assim, escuta, não tem uma cachaçinha aí, não? Porque ele está acostumado, naturalmente, nos lugares onde ele se comunica, de receber esse tipo de coisa, né? E, de repente, nós tivemos que esclarecer, doutrinar, que ele não mais precisava, mas na cabeça dele a dependência continuava. A droga, a mesma coisa. Eles continuam dependentes no mundo espiritual, porque sente falta como humano. Ele ainda está pensando, sentindo e vivendo como humano. Daí ele precisa de um processo de reeducação que o mundo espiritual vai oferecer. Conhecimento, a realidade do mundo em que ele se encontra agora. É diferente do nosso planeta, do nosso plano físico. Então, são outros estados de matéria, de tal forma que o espírito tem e não tem necessidades. Porque Kardec disse, quando perguntaram sobre a questão do sexo, se o espírito tem sexo, a resposta foi não. Em princípio, pela natureza e pelas necessidades, o espírito não precisa exatamente do sexo. Isso é uma coisa da matéria. Mas enquanto ele estiver na fase transitória de voltar à matéria, que precisa ainda reencarnar, vai ficar no mundo espiritual 20 anos, 50 anos, 100 anos, não importa. Mas se ele tiver ainda a necessidade de retornar, ele mantém o sexo que teve na última encarnação. Vocês podem ver na literatura espírita, né? Por exemplo, no livro Nosso Lar, Dona Laura, a mãe de Lísias, é uma mulher, está esperando a neta que está doente, desencarnando na Terra, e ela diz assim, a minha neta deve chegar dentro de alguns dias. E nós então cogitamos, puxa, é o contrário, né? A mãe esperando ansiosamente, aliás, a avó esperando ansiosamente a neta que está encarnada. Feliz, porque diz, olha, até o quarto dela está arrumado, tudo isso. Então a gente fica pensando, puxa, tem casa, tem quarto, tem banheiro, tudo isso, porque isso tudo está no nível da Terra, próximo da Terra. Daí ainda temos esses sentimentos, essas necessidades, mas à medida que vai compreendendo, à medida que vai evoluindo, o pensamento domina. Porque lá o pensamento é uma força viva, é a vontade do espírito. Pensou, já começa a produzir efeitos. Daí de Jesus ter falado a respeito do pensamento, né? Se você olhar para uma coisa cobiçando, você já entrou numa faixa do karma, né? Já criou uma energia que pode ser agradável ou desagradável, útil ou não útil, enfim. O pensamento já é uma força maior do que quando encarnado. Porque quando estamos encarnados, o pensamento, ele tem uma força, tem uma energia, mas está bem amortecido pela matéria. Mas à medida que nós nos libertamos da matéria, as necessidades do espírito vão diminuindo. Tudo aquilo que é próprio da matéria, né? Que nós precisamos dormir, precisamos comer, tomar água, enfim, crescemos. Já o espírito não, o espírito, vamos dizer assim, a composição física dele é diferente
Não tem aquela história de, por exemplo, do crescimento, né? A idade. Quando se fala que tem espírito criança, é porque ele ainda está na forma de criança, porque vai retornar à matéria. Então, ele não volta a ser adulto no mundo espiritual, porque dentro de algum tempo, talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele precisa retornar. Agora, se o espírito não vai retornar próximo, ele então vai se libertando da forma física. E a aparência vai modificando, vai rejuvenescendo, porque o pensamento é que comanda. Se ele quiser ser um idoso, ele será um idoso. A gente vê, por exemplo, na literatura, descrevendo Clarencio como sendo um velhinho, de barbas brancas, de cabelo branco, porque ele prefere essa aparência. Ele conserva aquela aparência última que teve na Terra, mas não é necessário que ele seja daquele jeito. Daí, muitas vezes, as pessoas falam assim, então quer dizer, meu filho desencarnou, é criança, e agora eu vou encontrar um homem, um adulto, e como é que eu vou saber que ele é meu filho? Como é que fica essa relação, né? Ele pode voltar à infância, pelo pensamento, ele volta à infância para a mãe reconhecê-lo. Mas, não sei se vocês viram um filme, A Vida, não. É a respeito de uma situação parecida, que ele vai encontrar o filho, mas o filho já está noutra situação, está adulto. Tá? Então, os espíritos explicam para ele que é assim mesmo, que quando desencarna a criança, aos poucos ele vai retomando a forma de adulto. Só que numa velocidade maior. Aqui na Terra, vamos dizer assim, demora 1 ano para crescer X centímetros, ali em 2 anos ele já está adulto, porque ele vai se desfazendo daquela forma do perispírito e vai tomando a forma natural. Isso é uma coisa que não é curiosidade, mas isso está na literatura espírita, porque Kardec, a sua missão principal era provar a imortalidade da alma. Agora, ele disse que o espiritismo acompanhava a ciência e até disse que se por acaso a ciência comprovasse mesmo, né? Que o espiritismo estava errado, ou vem estando errado num ponto, que abandonemos esse ponto e sigamos a ciência. Por quê? Porque a ciência busca a verdade. E esse assunto de morte, reencarnação, justiça divina, céu e inferno, isso é coisa da religião. A ciência não se envolve com isso. Mas, na minha opinião, esse assunto é sério e a ciência deveria analisar, pesquisar esse tema. É muito importante saber se nós vamos continuar vivendo ou não. Será que a minha vida acaba mesmo no túmulo, quando eu morri, definitivamente, não existo mais? E todos esses fenômenos que vêm acontecendo ao longo da história, tantos casos, né? Tantos indícios de vida depois da morte. E por que nós não conhecemos ainda profundamente esse assunto? Porque os espíritos não se materializam e vêm falar para a gente diretamente, né? Nossos pais, nossas mães, porque ainda não estamos num estado de fazer bom uso dessas coisas. Vocês já imaginaram a confusão que seria isso? Pela nossa ignorância, né? O espírito vem e diz assim, olha, eu vou ficar 1 semana aqui com vocês, né? Eu tive uma licença lá do mundo espiritual e agora eu retomei meu perispírito e tomei a matéria, né? Me materializei e vou ficar aqui 1 semana, depois eu volto. Quer dizer,
Seria uma coisa muito estranha, muito esquisita. E o lado negativo, como é que fica então? Porque aí seria todo mundo, não é somente os bonzinhos. Os espíritos que estão também vagando por aí poderiam também usar desse mesmo recurso e aparecer. Né? E as pessoas têm medo de espírito. Falou que é espírito, falou que é alma do outro mundo, pronto. Né? Uma vez, num atendimento fraterno, veio uma mocinha chorando, disse que a minha mãe, perdi minha mãe, a minha mãe morreu, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, minha filha, como era a sua mãe? Minha mãe era uma santa. Eu falei, então ela está muito bem. Não se preocupe com ela. Mas eu sinto falta. Eu falei, mas esse é o problema. Você tem que entender que ela é um espírito, ela tem a vida dela, ela precisa seguir o caminho dela. Se você fica segurando, ela fica sofrendo. Porque o nosso pensamento atinge a mente do espírito que está desencarnado. Ele sente o choque, sente as vibrações dos nossos pensamentos. Então não devemos reclamar, contrariando as leis de Deus. Oremos, sim, podemos até chorar, não resta dúvida, faz parte do ser humano, mas um choro de saudade, um choro de falta da pessoa, mas dizendo sempre da mente que cuida de você. Queremos que você esteja bem. Você estando bem onde está, nós estamos bem. Então é uma coisa leve, suave. A pessoa fica, por que Deus fez isso comigo, né? O que será de mim? E o que será da pessoa? Não interessa? A gente só pensa em nós, egoisticamente em nós. Isso não deve ocorrer. Então a doutrina espírita nos recomenda que a gente pode chorar, mas não deve se revoltar, achar que Deus foi injusto, que não merecia, está querendo julgar o pensamento e a vontade das leis. Porque não é Deus em pessoa, são as leis que regem o nosso destino. Cada um tem o seu karma, quer dizer, sua cruz, seu processo de evolução, cada um tem o seu tempo. E isso tudo faz parte dos conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Por isso que Jesus disse que deveríamos conhecer a verdade, porque somente a verdade nos libertaria. Libertaria do quê? Desse sofrimento, dessa necessidade, dessa condição limitada que nós temos. Com o conhecimento da verdade, daquilo que é, aí nós teremos mais tranquilidade. Minha esposa faleceu o quê? Faz 4 meses, Terezinha, né? 66 anos de casamento, de convivência, tudo. Senti falta? Sinto falta, mas olha, ela se libertou, porque estava sofrendo muito, o corpo já estava, que não tinha a menor condição de segurar o espírito. Então, o ideal para ela, o melhor para ela, era desencarnar. Por que eu vou querer que uma pessoa fique sofrendo só para meu prazer? Não é egoísmo, não. Você precisa desencarnar. Você precisa deixar o corpo físico, porque ele não tem mais condição de reter o espírito. Ele já terminou a sua tarefa, a sua fase, as condições de manutenção da vida, de tal forma que assim que são as coisas. Nós aprendemos a sermos mais solidários, mais fraternos, mais amorosos, né? Menos exigentes, enfim, melhorar intimamente. Quando se fala muito aí, reforma íntima, o ideal é transformação, não é reforma. Porque reforma nunca fica perfeito, né? Sempre tem uma coisinha aí e tal. Agora, transformação, sair de uma posição para ir para outra, é diferente. A transformação é o ideal. Mas a gente não pode se transformar do dia para a noite porque nós não temos essa estrutura. A nossa educação é de
viver na terra, conseguir as coisas. O corpo precisa de muitas coisas. Precisa de abrigo, porque o corpo tem frio, tem sede, tem fome, tem sono, tem cansaço, tem doença. Quer dizer, quantas necessidades nós temos materialmente falando. Necessidades essas que o espírito não tem, quando está num grau evoluído, quando está num grau de harmonização espiritual. Porque nós vamos ver hospital no mundo espiritual é muito comum, porque a pessoa desencarna doente e continua com a cabeça de que é doente, que está doente, até que ele se liberte. A própria pessoa tem que se libertar. Ela é esclarecida, é orientada exatamente para não ficar pensando no que era. Você agora não tem mais ligação com aquilo, você agora tem que pensar como espírito. Porque se você pensar como encarnado, você volta a sentir os sintomas da sua doença, da sua dor, do seu sofrimento. Vocês podem ver isso na literatura, principalmente nas obras de André Luiz, embora Kardec também já tenha falado sobre isso, né? Mas André Luiz amplia e mostra os casos, os fatos ali, né? As histórias das pessoas vivendo essa realidade. Então, de tal forma que o conhecimento é a coisa mais importante quando nós estamos numa casa espírita, interessados, motivados, querendo saber. Porque se a gente vai só para receber, nós não evoluímos o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, conhecer, se esclarecer, estudar. Para isso tem os cursos, né? Tem os livros, biblioteca. A pessoa tem que se informar, tem que se esclarecer, porque aí diminui bastante as necessidades. Diminui bastante. Às vezes eu pensava assim, eu gostaria de morrer primeiro, né? Porque, sei lá, eu vou ficar sozinho, eu não sei, eu acho que, né, vou sentir muita falta. Um pensamento egoísta, né? Mas, veja só, ela tem que seguir o caminho dela, o karma dela é outro, não é igual ao meu, exatamente. A história dela é outra, eu tenho uma história, ela também tem uma história. Então, enquanto a gente não entender isso, né, desenvolver essas qualidades de solidariedade, de fraternidade, quer dizer, pensar no outro, porque, vamos dizer assim, o endereço de Deus é o próximo. Se você não fizer nada para o próximo, você também não evolui. Você tem que desenvolver essa capacidade de amar, de doar, de perdoar, de se iluminar, enriquecer espiritualmente. E a gente pensa sempre em enriquecer materialmente, não é? Ter uma boa casa, ter um bom carro, ter um... ter. Mas e ser? Você é o quê? O importante é ser, não ter. Porque ter é uma coisa transitória, porque ninguém leva nada, né? Passou para o outro lado, pode ser até um mendigo. Ter um cofre lá no banco, uma conta, mas ficou na terra. Que ele vai passar para outras mãos. E aquelas outras mãos vão achar que é deles também, mas não vai, porque quando morrer passa para o outro, vai passando, vai passando. E sempre fica na terra, porque é da terra. A gente vai, a gente segue a evolução, o caminho, mas a conscientização de que nós somos espíritos e que nos interessa tudo aquilo que é bom para o espírito. Então, antes de nós agirmos, a gente vai pensar, o que eu vou fazer é bom, é útil, é agradável, é do bem? Sim, então faça. Se não for, outra medida que Jesus nos deixou,
Fazei aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Quando você vai fazer alguma coisa, você pensa assim, se alguém fizesse isso para mim, será que eu gostaria? Não, não gostaria não. Então não faça. Se não é bom para você, também não é bom para a pessoa. Olha que Jesus, olha que sabedoria. Você está na dúvida se você vai fazer um bem, se você vai fazer um mal, se coloca na posição da pessoa que vai receber. É muito fácil, muito simples. Isso é a justiça de Deus, a medida, o equilíbrio. Então, nesses dias que antecedem o Natal, as pessoas já estão pensando no peru, já estão pensando no presente, estão pensando na viagem, estão pensando em tudo, menos em Jesus. Quer dizer, eu estou exagerando, estou falando assim, de um modo geral, o povo em si, né? Todo mundo preocupado com a festa do Natal. Mas não é uma festa, é uma comemoração simbólica, lógico, simbólica, porque Jesus passou pela terra, tudo bem, foi registrado, embora até hoje dizem que não há nenhum documento que prove a existência dele. Mas é tão evidente isso, que são mais de 2 bilhões de pessoas que são cristãs. Então, não é possível que 2 bilhões de pessoas estejam erradas, estejam enganadas, estejam, não é, desorientadas. Então, nós temos uma convicção diferente nesse sentido. Às vezes as pessoas se refastam, Natal, bebem, brigam, acidente na estrada por causa do álcool. Quer dizer, tudo isso está errado, não tem nada a ver com o Natal. Jesus é aproveitar de uma situação para botar para fora seus conflitos, né? Natal seria um momento de paz, de harmonia, de silêncio, né? Podemos comemorar, mas não desse jeito, materialmente, só materialmente. Será que nós fazemos uma prece de agradecimento antes, né, do almoço, porque geralmente é o almoço que é o ponto culminante das comemorações das famílias, né? O almoço de Natal, né? Não pode faltar peru. Coitado do peru, não tem nada a ver com isso, né? Mas ele sofre. Ele é a principal vítima né? Fora bebida alcoólica, tanta coisa que muito materializado. A gente fica pensando em presente. O que eu vou dar para fulano nesse Natal, né? O que eu vou receber de presente? Porque nós estamos fixados nas coisas. Desde pequeno a gente já começa dando presente, já cresce com aquela mentalidade que Natal, né, é Papai Noel. Ele é mais conhecido que Jesus. Você pegar para uma criança assim, o que você acha que é o Natal? É o Papai Noel, pronto. Papai Noel é conhecido. Porque nossa tradição faz com que o Papai Noel seja a figura mais importante do Natal. Por quê? Porque ele carrega os presentes, ele traz os presentes. Então veja como nós estamos, a gente se embala nessa mentalidade da sociedade, tudo, da divulgação, da mídia, né? Só fala Natal, 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 e mostrando as coisas. E a internet, ofertas, liquidação, presente. Você tem que presentear. Tem que movimentar a economia. Então, materializou muito a coisa. É errado? Não é errado. A rigor não é errado. Você comprar presente, dar presente, não é um erro. Mas é uma forma distorcida. Uma forma que não corresponde à realidade maior. Se você quer reverenciar Jesus, muito bem. Mude os seus hábitos maus,
troque por hábitos bons, melhore o seu temperamento, melhore-se espiritualmente. Isso sim seria agradável a Jesus. Mas que a gente sai por aí comendo leitão, peru e tal, né? E os pobres recebem aquela sacolinha de Natal, né? Todas as instituições, porque entende que pelo menos nesse dia as pessoas devem ter uma satisfação, ter uma coisa melhor. Mas não é também o ideal. Porque a fome, daí 2 dias, está aí outra vez. Mas a gente só se lembra no Natal. No Natal todo mundo abre a bolsa, tal, aquela coisa. Mas isso deveria ser permanente, fazer o bem sempre, fazer da nossa vida um Natal. Eu acho que já passou do tempo, né? Já passou, né? É como diz o caipira, a gente garra para o ziar. E quando vê, já passou o dia, passou a noite. Muito obrigado pela atenção, gente. Eu estou muito contente de estar aqui novamente e admirado de ver o progresso aqui, muito bonito. Vocês estão de parabéns, um ambiente muito gostoso, muito bonito. E um predomínio de mulher, né? Mulher em toda parte. A bunda é das mulheres, viu? A coisa está ficando muito boa mesmo. No Brasil nós temos 6 milhões de mulheres mais que os homens, certo? Então, vamos trabalhar nesse rumo, nesse sentido. Não é nenhuma crítica, viu, gente? Se vocês já compraram o peru, não vai jogar fora. Diz assim, mas eu escutei uma palestra lá, né? O peru já morreu mesmo, já desencarnou, coitadinho, né? Reza pela alma dele e deixa o peru em paz. Então, é isso. Vamos ter um Natal com pelo menos uma oração, viu, gente? Orar, reunir a família, né? Nada de bebida alcoólica, encher a cara, fazer... Isso é perigoso, tem até briga, às vezes, de família, por causa do álcool, né? E acidentes, essas coisas todas. Então, vamos devagar, que, né, Deus nos ajude. Tá bom? Quer sentar aqui? Espaço? Pode. Eu fiquei em pé, não cansei. Tá vendo? Não desmaiei. Então vamos aproveitar este momento, estarmos juntos novamente, refletindo sobre o Natal, sobre nossas vidas, agradecer ao Sr. Miguel pela aula mais uma vez e mais uma vez elevar nossos pensamentos àquele que nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Agradecendo ao Senhor Jesus por mais este momento, agradecendo ao Senhor Jesus por todos esses irmãos que aqui estão, que aqui estiveram, e gostaríamos, Senhor, de pedir que as Tuas bênçãos se recaiam sobre nós, mas que elas possam também se recair, Senhor, sobre aqueles irmãos que se encontram nas guerras, nessas desavenças, aqueles que se encontram, Senhor, desencarnando, aqueles que se encontram nos umbrais, a todos os irmãos, Senhor, que de uma forma ou de outra estão sofrendo pela sua falta. Que as Tuas bênçãos possam encontrar a cada um de nós. Com a graça de Deus, que assim seja.